Turma, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando, né? Vamos lá, mais uma semana. A gente vai continuar essa semana com ainda as duas narrativas de aventura que nós lemos, ok? A história da prova de amizade, o Camo do Leste e o Camo do Oeste, e o Nuno Descobre o Brasil, certo? Que é a outra história de aventura que nós lemos uns trechinhos, não é isso? Vamos lá, página 27 do caderno lá do Trilhas 2, certo? Na primeira pergunta, na primeira questão aí, ó, a atividade 2, embaixo do para saber mais, a gente vai resgatar alguns conceitos que a gente já viu na sala de aula e eu também já discuti com vocês aqui pelos vídeos, ok? Alguns elementos da narrativa. Toda narrativa, seja de aventura, seja de assombração ou um outro tipo qualquer, ela tem alguns elementos que são base para ela. Personagens, tipo de narrador, tempo, marcas de tempo, espaço e o enredo, ok? Nesse primeiro exercício, o que nós vamos fazer? Vocês vão ver os elementos que estão aqui, personagens, e vão marcar para quando esses personagens estão se referindo à primeira história que nós lemos, Prova de Amizade, ou marcar 2, quando for elementos relacionados à segunda história, à segunda narrativa que nós lemos, que é o Nuno Descobre o Brasil, ok? quando for elementos que estejam na história Prova de Amizade, e 2, quando for elementos que estejam na história Nuno Descobre o Brasil, ok? Bem fácil. Aí, vamos lá agora para a página 28, o exercício 3. Leia o trecho e depois responda a pergunta. Olha lá o trecho, entre aspas. Este vosso cetro de vassoura também é muito elegante, capitão Nuno. Aí a pergunta é, esse trecho da história, ele está entre aspas. Por que ele está entre aspas? Por qual razão? Certo? Marquem um X aí na função das aspas que vocês considerarem que é a correta, ok? Na pergunta B, por qual sinal gráfico, por qual sinal de pontuação as aspas podem ser substituídas sem alterar o sentido da frase? Nesse mesmo trecho, por qual outro sinal de pontuação nós poderíamos mudar, tirar as aspas, substituir as aspas, sem alterar o sentido da sentença? Ok? Marquem um X aí na resposta que vocês considerarem correta. O 4. Na 4 está dizendo o seguinte, ó. Nas narrativas, as personagens estão sempre em ação, pois são elas que movimentam o enredo da história. Por isso as falas das personagens são constantes, acontecem muito. Essas falas podem ser introduzidas nos enredos de 2 modos. O autor, o narrador da história, ele pode colocar a fala das personagens de 2 maneiras. Ele pode colocar por discurso direto, que é quando o próprio personagem fala, aí pode aparecer entre aspas, pode aparecer por sinal de travessão, 2 pontos de travessão, na sequência depois de um verbo de dizer, ok? Mas ele também pode introduzir a fala de um personagem por meio do discurso indireto. Quando que é o indireto? É quando o narrador fala pela personagem, certo? Então vamos lá, discurso direto, quando o próprio personagem fala, e o discurso indireto é quando o narrador fala por ele, certo? Pelo personagem. Aí, vamos lá para a página 29. Tem alguns trechos da história, desse mesmo exercício 4, os trechos A, B, C e D. O que eu quero que vocês façam? Que vocês marquem se esses trechos estão em discurso direto ou se eles estão em discurso indireto, certo? Recapitulando, discurso direto, quando o próprio personagem fala, ele pode estar por meio de aspas, entre aspas, ele pode estar introduzido por um travessão, ok? Ou o discurso indireto, é quando o narrador fala pelo personagem, certo? E aí, vamos lá para o exercício 5, na página 29 ainda. Leia o outro pequeno trecho para responder a questão. Olha lá o trecho, entre aspas também. Frei traidor. Eu? Espantou-se o Frei Henrique. Aí a pergunta é, olha lá, destacado o eu. Depois do eu, tem uma interrogação, um sinal de interrogação. A pergunta é, por que será que foi utilizado esse sinal de interrogação? Qual a função do sinal de interrogação aí, nesse trecho? O que vocês acham? Marquem uma das alternativas que estão aí, ok? E por fim, o último, o exercício 6, um dos elementos da narrativa é o tempo. O que eu quero que vocês vejam
Entre as opções que estão aqui embaixo, marquem aquelas que vocês acham que elas demonstram passagem de tempo na narrativa, que tenham trechos que comprovem que o tempo está passando na narrativa. Tudo bem? Pensem em tempo, ok? E por fim, não deixem de ler o Para Saber Mais não, ok? O Para Saber Mais desse finalzinho dessa atividade está falando sobre os povos indígenas, como a gente leu, né, um pouquinho no Nuno Descobre o Brasil. A gente discutiu que o estereótipo dos indígenas no país, né, no mundo, né? Índios não, indígenas sim. E aí, esse Para Saber Mais traz um pouco das leis que protegem os indígenas, tá bom? Tenha um tempinho e leiam com calma, tá? É um texto mais difícil, é um texto é totalmente formal, é um texto de lei, então requer um pouco mais de atenção. Tudo bem? Gente, boa semana, respondam as questões, postem lá no Google Sala de Aula e a gente conversa aí na semana que vem. Um abraço, boa semana e se cuidem. Tchau, tchau.